Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Jonas, capítulo número 2. Porém, nós vamos começar a leitura no 1:17, para a gente voltar um pouquinho e relembrar algumas verdades que nós já aprendemos sobre Jonas. O texto está aí na tela. O tema dessa noite é arrependimento e confissão, baseado nessa oração que Jonas faz. E nós vemos a resposta do pecador ao julgamento divino. Jonas, ele caracteriza-se como pecador porque ele desobedece a Deus, ele foge do chamado do Senhor. E em resposta a essa desobediência, em resposta a essa fuga, Deus então executa o seu julgamento, o seu juízo sobre Jonas, para que ele pudesse então reconhecer o seu erro, reconhecer a sua falha, consertar a sua vida com Deus e poder então ser aquilo que Deus queria que ele fosse. Jonas, capítulo 1, versículo 17. Então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Do ventre do peixe Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. E o versículo 10 diz assim: e o Senhor deu ordens ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Ao ser chamado, meus irmãos, por Deus para sair da sua zona de conforto, para Jonas sair da sua comodidade, para ele deixar a rotina religiosa, para que ele pudesse então fazer algo diferente do que ele estava acostumado a fazer. Ou seja, Deus chama ele para ele ir a Nínive pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jonas se levanta, mas ele se levanta para quê? Para fugir dessa responsabilidade. Ele se levanta para fugir da presença do Senhor. Em vez de obedecer e ir para onde Deus tinha mandado, em vez de ir para Nínive, a grande cidade inimiga de Israel, uma cidade sanguinária, uma cidade temerosa, um povo mau, um povo pecador, um povo ruim. No lugar dele ir para lá, Jonas desce para o porto marítimo chamado Jope. E lá em Jope, então, ele encontra um navio que ia para Tarsis. Ele paga a passagem, ele entra nesse navio. E Jonas agora então começa a sua jornada naquilo que eu chamei de navio da desobediência. Quantas pessoas estão, meus irmãos, viajando no navio da desobediência, fazendo aquilo que não é a vontade de Deus, julgando ser possível fugir da presença do Senhor. Jonas sai com essa intenção: eu vou fugir da presença de Deus. Mas nós sabemos, a Bíblia nos diz que não tem como nós fugirmos da presença de Deus, porque Deus, Ele está em todos os lugares. Quando Jonas acorda do sono do desobediente, onde que ele está? Ele está dentro daquele navio, mas envolto por uma grande tempestade. Jonas está no meio de uma tempestade muito grande. Os marinheiros estão desesperados, e a Bíblia diz que cada um clamava para o seu Deus, cada um fazia aquilo que lhe parecia direito, cada um estava então desesperado e orando, buscando uma solução para aquele problema. Jonas desperta no meio dessa situação. Os marinheiros chegaram a jogar as cargas fora do navio, para que então pudessem salvar a sua vida. E aí então eles têm a brilhante ideia de: vamos descobrir quem é o culpado por isso. Eles lançam sorte, e a sorte cai sobre Jonas. Ou seja, ele é indicado como sendo o responsável por toda aquela situação. E quando eles souberam que era Jonas, eles ficaram apavorados, porque Jonas disse que estava o quê? Fugindo do Senhor. Então eles ficaram com mais medo ainda. E quando cai a máscara de Jonas, quando ele não consegue mais se esconder, quando ele não consegue mais fugir da sua responsabilidade, ele é jogado no mar. Ele é lançado pelos marinheiros ao mar, a pedido dele mesmo. E interessante que quando ele bate na água, o mar se acalma, a tempestade cessa, e os marinheiros então seguem o seu curso, tranquilos, até chegar no seu destino final.
Mas Jonas se encontra agora onde, meus irmãos? Dentro do grande peixe. Os marinheiros seguem o seu curso, mas Jonas está na barriga do peixe. E lá então ele ora a Deus. O versículo 17 diz: então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse. E ele esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. E o versículo 2 diz que de lá do ventre da barriga do peixe, ele ora a Deus. Ele então levanta o seu clamor, ele responde a Deus, ele expressa arrependimento. No capítulo 2 nós vemos isso. Ele expressa confissão do seu pecado. Ele então diz para Deus que ele de fato estava errado, e Deus estava cumprindo o seu julgamento em resposta a um ato do homem pecador. Deus estava então respondendo com toda aquela circunstância, com toda aquela realidade, meus irmãos, aquilo que Jonas mesmo havia propiciado para ele. A sua história é interrompida com essa oração do capítulo 2, porque o versículo 10 do capítulo 2 diz que Deus ordenou o peixe vomitou Jonas na terra, e a história dele, que foi interrompida lá no navio, ela tem seguimento agora. Jonas vai para Nínive, Jonas prega a mensagem de Deus. Então essa viagem é interrompida por essa oração, que é um poema, é um salmo de gratidão. É uma oração, é um poema, é um salmo de celebração pela libertação que ele teve. Libertação da morte, por ele não ter morrido afogado, ou por ele não ter morrido dentro do peixe. É um salmo de celebração à misericórdia do Senhor. É uma oração em meio a uma situação desesperadora. É isso que nós encontramos aqui, meus irmãos, nesse capítulo 2 de Jonas. Um homem desesperado, um homem angustiado, um homem que estava aguardando a morte. Jonas, naquela situação, ele não esperava outra coisa a não ser morrer e então se encontrar com Deus. E por que Jonas não morre? Porque Deus tinha um propósito, Deus tinha algo para aquele homem. E eu quero, irmãos, nessa noite, em poucas palavras, fazer uma análise dessa oração de Jonas no capítulo 2. E dentro dessa oração, nós vamos encontrar a resposta de Deus para o homem desobediente. E dentro dessa resposta, a primeira característica, a primeira verdade que nós encontramos é que nós precisamos, assim como Jonas, pedir por livramento. O versículo 2 é justamente essa petição. A oração dele é uma oração de petição. A oração de Jonas é uma expressão por livramento. O que Jonas poderia querer naquele momento? O que Jonas, irmãos, poderia pedir naquela situação que ele estava vivendo? Prosperidade? A conversão dos ninivitas? O perdão pelos marinheiros que jogaram ele no mar? O que Jonas poderia estar falando com Deus nesse momento, a não ser pedindo por livramento? E o versículo 2 expressa exatamente isso, a oração sendo uma petição por livramento. Do ventre do peixe, Jonas orou, mas ele orou ao Senhor pedindo livramento daquela situação que ele estava vivendo. O que você orou agora, durante esse momento que nós tivemos aqui no culto? O que você pediu ao Senhor? Talvez dentro dessa oração, você pediu também por livramento. Você clamou a Deus para que Deus te livrasse de alguma situação. O lugar onde esta oração foi feita é um lugar muito incomum. Normalmente nós oramos aonde? Na igreja? Nós oramos aonde? Talvez em casa, no nosso quarto, no momento devocional. Quando a gente vai, num grupo de oração, a gente ora. Enfim, nós temos alguns lugares que são lugares habituais de oração. Agora, você já orou do ventre de um peixe? Você já orou de dentro da barriga de um peixe? Não.
Então o lugar da oração foi um lugar meio que incomum, de dentro de um peixe. E se eu não estou enganado, Jonas foi o único que orou de dentro da barriga de um peixe. Jonas foi o único que fez essa oração num lugar muito incomum. Será que ele esteve esses 3 dias e essas 3 noites na barriga do peixe? Os teólogos discutem isso. E há alguém que diga que de fato isso é verdadeiro. Até tem um autor que citou uma experiência de um pescador de baleia em 1891, se não me falha a memória. Esse pescador, eles estavam tentando pegar um cachalote, uma espécie de baleia. E o historiador diz que durante essa tentativa de captura, um homem caiu no mar e foi engolido pelo peixe. E então os seus companheiros lutaram muito e conseguiram capturar o peixe. E eles então pegaram o peixe, abriram o peixe e encontraram um homem dentro do estômago daquele peixe, ainda vivo. O historiador diz desmaiado, mas vivo. Ele não tinha morrido. Algumas pessoas, irmãos, olham para o texto e dizem: não, Jonas não esteve no ventre do peixe. Isso é uma ficção, isso é uma história literária, isso é um conto. Isso não existiu, isso não aconteceu, esse fato não é verídico. A história de Jonas, a sua experiência dentro do peixe, isso não é verdade. Há quem fale isso. Existem pessoas, interessante que alguém disse assim: não, o peixe na verdade era um lugar, tipo um lugar de recuperação, era uma estalagem, era tipo uma pensão, tipo um hospital, que tinha como nome o peixe. E Jonas ficou 3 dias nesse lugar se recuperando, para que depois pudesse ir pregar em Nínive. Mas irmãos, a Bíblia diz que Jonas esteve dentro daquele peixe 3 dias e 3 noites. Jesus vai citar a história de Jonas, e Jesus vai dizer que Jonas esteve esse tempo dentro do peixe. Jesus fala: assim como Jonas esteve no ventre do peixe, o Filho do Homem, ele também estaria, depois de 3 dias, sendo ressuscitado. Então, se Jesus cita Jonas, eu entendo e creio que o relato e a história de Jonas foi verdadeiro. Aí então, pastor, mas como explicar 3 dias e 3 noites lá dentro do peixe? Será que ele estava com ar-condicionado? Será que ele tinha lá um bolsão de ar? Será que ele tinha lá uma lareira para se esquentar? Uma televisão para ele assistir? Se você já limpou um peixe, você sabe que barriga de peixe, o que tem dentro? Sujeira, um monte de coisa. Mas como que Jonas esteve no ventre do peixe? Milagre, a ação sobrenatural de Deus, a mão de Deus suprindo Jonas lá dentro. E me resta, irmão, crer que esse fato ele é real. Me resta acreditar que Jonas esteve literalmente 3 dias e 3 noites dentro da barriga daquele peixe. Por quê? Porque a Bíblia me diz que isso aconteceu, que isso foi um milagre, e Deus é um Deus que faz milagre. Ou você não acredita que Deus faça milagre? A menos que você não creia em milagre, você pode questionar a veracidade de Jonas estar dentro do peixe. Mas eu creio que ele esteve lá. E de lá ele orou pedindo por livramento. Lá ele orou pedindo para que Deus agisse sobre a vida dele. Lá ele ora para que a vida dele pudesse ser transformada. Versículo 2: disse Jonas: clamei ao Senhor na minha angústia. E o que aconteceu? Ele me respondeu: do ventre do Sheol, da morte, da beira do abismo eu gritei, e tu ouviste a minha oração. Jonas diz de 2 maneiras a mesma coisa: eu estava perdido, eu não tinha esperança, e eu orei, e Deus atendeu, e Deus me salvou. Muitas vezes, irmãos, as nossas orações não precisam ser floreadas com muitas coisas. Nós temos que ir direto ao ponto. Jonas, ele clama, ele grita, ele busca a Deus, e Deus age em favor dele.
Aquele que não orou no navio, ao contrário dos marinheiros, agora vai orar no ventre do peixe. E assim, meus irmãos, nós podemos escolher de onde nós vamos orar. Se você não orar quando estiver no navio, você pode ter que orar quando estiver dentro do peixe. E se eu tivesse que escolher um dos lugares para oração, eu teria orado lá no navio. Os marinheiros todos oraram, todos clamaram, todos buscaram o seu Deus. E Jonas fazia o quê? Dormindo. Agora então Jonas se vê na obrigação, ele se vê na necessidade de orar e de clamar ao Senhor. E ele então faz isso. Muitas vezes, irmão, nós deixamos de orar quando as coisas estão bem, quando as coisas estão tranquilas, quando as coisas estão caminhando como a gente gostaria. E a gente só passa a orar quando as coisas ficam difíceis. A gente só passa a pedir a ajuda de Deus, livramento, a sua bondade, quando a corda aperta no pescoço. Quando a água bate, no nosso pescoço, a gente se desperta. Jonas ilustra para nós essa triste realidade. Muitos esperam para buscar a Deus quando as coisas já chegaram a uma situação muito extrema. Talvez se ele tivesse orado lá do navio, nada disso teria acontecido. Mas ele não orou, mas agora ele se vê com uma única alternativa, a sua última alternativa, a oração. E essa oração é uma oração direta. Na angústia eu clamei, o Senhor responde. No abismo eu gritei, o Senhor me ouviu. Jonas reconhece, meus irmãos, que ele foi resgatado da sepultura, das profundezas do mar, ele foi resgatado da beira da morte. É como se Jonas estivesse nascendo de novo. É como se ele estivesse ressurgindo. E Jonas não esperava, irmãos, outra coisa a não ser a morte, porque onde ele estava não tinha perspectiva. Não tinha celular para ele ligar para alguém, não tinha WhatsApp para ele passar um WhatsApp para alguém ir lá pescar o peixe e socorrer Jonas. Ele não tinha GPS para alguém localizar onde Jonas estava e buscá-lo. Jonas estava contemplando a morte. Então ele clama, ele pede por livramento, porque ele viu que ele estaria prestes a morrer. Ele está dizendo que só não morreu porque Deus foi gracioso com ele. Ele só não bateu as botas, ele não vestiu o paletó de madeira, ele não foi para a cidade dos pés juntos. Ele só não morreu porque Deus foi bondoso para com ele, porque Deus foi gracioso e Deus o salvou. Quantas vezes, irmãos, nós fomos objetos do milagre de Deus? Quantas vezes nós fomos, assim como Jonas, alvo de um milagre, de um livramento, de uma provisão sobrenatural de Deus? Pastor, mas eu nunca tive nenhuma experiência sobrenatural de livramento. Eu nunca bati o carro que deu perca total e eu não saí sem nenhum arranhão. Eu nunca estive numa UTI de hospital onde os médicos enganaram e eu voltei e ressuscitei e estou vivo. Meu irmão, se você foi salvo por Cristo Jesus, você foi alvo do maior milagre que pode acontecer na vida de alguém. O nosso maior milagre é a salvação espiritual que nós podemos desfrutar hoje. Não talvez um milagre físico, uma libertação física, um livramento físico, mas a nossa alma resgatada do inferno, do pecado, e agora poder viver livre na presença de Jesus. Isso é um grande milagre, e é por isso que nós temos que agradecer ao Senhor, como Jonas ora e agradece e clama. Ele pede por esse milagre. Quantos milagres cotidianos nós experimentamos e nós nem percebemos? Quantas coisinhas pequenas, irmãos, nós podemos experimentar que nós nem nos damos conta. Detalhezinhos, coisas simples que para nós passa totalmente despercebidos, mas se nós formos começar a analisar, nós vamos ver que tudo é provisão de Deus. Tudo é provisão do Senhor. Assim como Jonas, nós precisamos do livramento de Deus. Amém? Você precisa do livramento, eu preciso do livramento, porque nós não sabemos, irmãos, o que vai acontecer conosco daquela porta para fora. E nós temos que pedir que Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus nos livre todos os dias.
Quando nós acordamos de manhã, nós temos que orar essa oração de Jonas: Deus, traga livramento na minha vida nesse dia, guarda a minha vida, guarda a minha família, guarda os meus bens. Deus, livra. E se você está numa situação muito igual a Jonas, aí que é preciso orar mais ainda, aí é preciso clamar mais ainda, aí é preciso fazer como Jonas, clamar, gritar, espernear, mas é preciso chegar até a presença de Deus, irmãos, para que Deus fale e Deus responda. Versículo 3 ao versículo 6, Jonas expõe o seu problema. Diz o texto assim: pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as vagas passam por cima de mim. E eu disse: fui expulso da tua presença. Como poderei ver o teu santo templo novamente? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Então Jonas não estava de boa, sentado numa poltrona, vendo televisão, à beira de uma lareira. Jonas estava todo entrelaçado com tudo que poderia ver dentro do peixe e também no fundo do mar. Versículo 6: afundei até os fundamentos dos montes, e a terra me aprisionou para sempre com as suas trancas. Jonas descreve o que, meus irmãos? O seu problema. Ele expõe aqui o que ele estava passando, ele expõe aqui o que ele estava vivendo, a sua realidade. Ele abre o coração, uma lembrança da sua angústia, da proximidade da morte, suas causas e seus resultados. Sabe qual era o grande medo de Jonas aqui, meus irmãos? Estar separado de Deus. Jonas estava fugindo do Senhor, Jonas estava desobedecendo a Deus, e ele estava com medo de morrer e não ir para o céu. Ele estava com medo de que, se ele morresse lá, naquele momento, ele não contemplaria mais ao Senhor. Então a angústia dele era, como homem, morrer naquela situação, em desacordo, em desobediência, fora da vontade do Senhor. Ele estava muito angustiado em relação a isso, morrer e não poder estar diante de Deus. Salmo número 88, versículo 4, abra sua Bíblia nesse texto. Salmo 88, versículo 4, versículo 5, olha o que o salmista diz: a mesma expressão, o mesmo sentimento de Jonas. Já sou contado entre os que descem a cova, estou como um homem sem forças, atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, afastado do teu cuidado e dos quais já não te lembras. Versículo 10: acaso mostrarás tuas maravilhas aos mortos? Será que os mortos se levantarão para te louvar? Teu amor será anunciado na sepultura, ou a tua fidelidade no abismo? Tuas maravilhas serão conhecidas nas trevas, a tua justiça na terra dos esquecimentos. O medo de Jonas, irmãos, era estar fora da comunhão com Deus. O medo de Jonas era não estar mais ouvindo a voz de Deus. O medo de Jonas era não desfrutar mais da companhia, da presença do Senhor na vida dele. O sofrimento de Jonas era resultado do julgamento divino sobre a sua desobediência. Por que Jonas estava naquela situação? Porque ele estava desobedecendo a Deus. Jonas desejava ardentemente a comunhão com Deus, comunhão que ele perdeu quando decidiu fugir. Ele só agora sentia falta de comunhão
porque ele decidiu anteriormente sair da presença de Deus. Quando o filho pródigo cai em si, lá no meio dos porcos, e ele lembra da casa do pai, o que ele tinha na casa do pai, por que ele lembra com saudade da casa do seu pai? Porque um dia ele decidiu sair da casa do pai. Se o filho pródigo nunca tivesse saído da casa do pai, ele não teria saudade daquilo que ele abandonou. Se Jonas não tivesse desobedecido a Deus, agora ele não estaria vivendo essa situação que ele está vivendo. Muita comunhão, desejo de ter comunhão com Deus. Quando nós estamos em comunhão com Deus, nós mantemos isso nas nossas vidas. O capítulo 1, versículo 3 de Jonas, diz assim: Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor. Ele agora sente falta daquilo que ele antes desprezou. Ele agora quer de volta aquilo que ele não tinha mais. Capítulo 3 ainda, versículo 10. Então os homens ficaram com muito medo. Que é isso que você fez? Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor. Ele passa agora a desejar aquilo que ele antes abriu mão. Ele passa a querer aquilo que ele antes deixou e que agora ele não possuía mais. Jonas estava à beira da morte. A sua silenciosa descida através das profundezas é apresentada pelo envolvimento nas algas, o silêncio, as ondas que ele não ouvia mais. Jonas estava agora vivendo um silêncio ensurdecedor. O que ele mais queria ouvir era algum ruído, algum sinal, alguma perspectiva, porque lá onde ele se encontrava, ele não tinha nenhuma esperança. O que ele mais queria era poder ouvir algum som de esperança. Não adianta, irmãos, esconder ou querer disfarçar, colocando panos quentes sobre os nossos problemas. Jonas, ele relata o que ele estava vivendo, a situação, ele descreve exatamente como ele estava naquele momento. E o que isso nos ensina? Nos ensina exatamente essa realidade. Nós, muitas vezes, queremos tapar o sol com a peneira. Muitas vezes nós queremos colocar panos quentes sobre algumas coisas. Nós não expomos as coisas como elas são. Nós não assumimos aquilo que de fato nós estamos vivendo ou passando. Nós não abrimos sinceramente os nossos corações. Não podemos ser infantis ao pensar que nós podemos esconder tudo ou parte do problema para Deus. Quando nós escondemos os nossos problemas, quando nós escondemos a realidade que nós estamos, quando nós queremos disfarçar, irmãos, a nossa realidade de vida, nós vamos enfrentar situação difícil. Quando nos vemos em situações difíceis devido à nossa desobediência, o melhor a fazer é abrir o jogo com Deus. Foi o que Jonas fez. Ele abre o seu coração, ele abre o jogo, ele fala para Deus tudo o que ele estava passando, expõe o problema, ele expõe aquela situação. Ele sabia que estava vivendo aquilo, porque ele havia desobedecido a Deus. Deus espera de nós sinceridade de coração. Deus quer de nós, irmãos, sinceridade. Enquanto ficarmos tapando o sol com a peneira, nunca nós vamos experimentar as grandezas de Deus. Enquanto nós ficarmos jogando a sujeira para debaixo do tapete, nós nunca vamos nos ver livre dessa sujeira. Nós temos que expor para Deus a situação que está acontecendo. Assim como Jonas experimentou o livramento, e a história dele hoje é testemunho para mim e para você. A sinceridade, irmãos, ajuda quem está em desacordo com a vontade de Deus. Não espere chegar ao fundo do poço para reconhecer a sua situação, pedir socorro, pedir auxílio, pedir livramento. Nós não precisamos esperar as coisas tomarem um volume desesperador. Exponha hoje, chega diante de Deus, abre o seu coração, e talvez as coisas elas melhorem,
A partir do versículo 6, nós vemos Jonas orando de uma forma específica pelo seu livramento, pela sua libertação. Versículo 6 em diante, na metade do versículo, diz: mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura, Senhor meu Deus. Eu me lembrei do Senhor quando minha vida desfalecia, e a minha oração chegou a ti, no teu santo templo. Agora nós vemos Jonas reconhecendo essa ação de Deus sobre a vida dele. Nós vemos aqui, irmãos, a importância da oração. Nós vemos aqui a relevância dessa disciplina espiritual, que muitas vezes nós esquecemos ou nós negligenciamos. Qual foi a última vez que você orou? Foi hoje? Amém. Foi ontem? Um amém negativo. Foi antes de ontem? Um amém 2 vezes negativo. Se a última vez que você orou faz 3 ou 4 dias, aí é misericórdia. Nós não podemos negligenciar, irmãos, essa dádiva que é a oração. E essa oração, Jonas nos ensina, não se limita ao templo. Lá no versículo 7, eu me lembrarei do Senhor quando da minha vida desfalecia, e a minha oração chegou a ti no seu santo templo. A oração não é só na igreja, a oração é em todos os momentos. Precisamos aprender com Jonas a importância da oração. Mas como convencer a Marta que está dentro de nós? Como convencer e tirar a Marta dos nossos corações? Como, irmãos, nos libertar da Marta que está em nós, para que a Maria possa tomar lugar nas nossas vidas? Como nós podemos fazer para que essa disciplina espiritual ela se torne algo real e verdadeiro todos os dias? Apesar da situação sem esperança, o profeta arrependido é resgatado, é livrado, é restaurada a comunhão com Deus, volta à presença do Senhor. Apesar de tudo, Deus ainda estende a mão, escuta a voz de Jonas, vai ao encontro dele. Sem saída, o profeta se volta para Deus em busca de ajuda, diante da impossibilidade física de livramento. A sua única alternativa era contar com a intervenção divina, ou seja, a única alternativa de Jonas era contar com um milagre. A sua última esperança era milagre. A sua última perspectiva era milagre, porque humanamente não havia mais nada que pudesse alcançar Jonas. Quantas vezes nós nos vemos numa situação onde a última alternativa que nós temos é o milagre? Tudo já se esgotou, todas as possibilidades já se foram, agora ou é Deus e não tem outra saída. E se nós, irmãos, estamos dependendo de um milagre, amém. Se nós temos diante de nós como última perspectiva um milagre, glória a Deus, porque nós acabamos de falar no começo que cremos num Deus que faz milagre. Então, se nós estamos como Jonas aqui, dependendo de um milagre, aleluia, glória a Deus. Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus do impossível. Deus é um Deus que age. Então as coisas não estão acabadas. A salvação é um ato divino diante do impossível. E Jonas, na sua oração, reconhece a preocupação e o cuidado de Deus com ele, preservando a sua vida em condições contrárias, em condições adversas. Jonas reconhece o que Deus fez por ele. Versículo 6: mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura. Deus, obrigado porque o Senhor não me abandonou. Obrigado porque o Senhor ouviu a minha oração. Obrigado porque o Senhor ouviu a minha súplica. Quando estivermos aflitos, o que nós devemos fazer? Reclamar? Murmurar? Blasfemar?
Quando nós estivermos aflitos, devemos orar. A oração de Jonas propiciou um milagre. Que milagre foi esse? 3 dias e 3 noites dentro do peixe e não morreu. Apesar de estar em desobediência, devemos orar. Pastor, mas eu estou em desobediência à vontade de Deus. Ore. Pastor, mas eu estou um pouquinho fora da vontade de Deus. Ore. Pastor, eu não estou bem com Deus. Ore. Porque Deus, Ele não rejeita a oração de um rebelde, a oração de um coração cheio de ira. Deus não rejeita a oração de um pecador. Irmãos, não importa que situação nós estejamos, devemos orar, devemos buscar a Deus, devemos clamar a Deus, porque é justamente através dessa oração que Deus vai mudar, talvez a sua história, a sua realidade, o seu contexto. Se eu e você não estivermos bem com Deus, como é que as coisas vão ficar melhor? É orando. Então, se nós não orarmos, não há outra alternativa e perspectiva das coisas mudarem. Portanto, meu irmão, ore. Não importa como você esteja, de que forma você esteja, ore. O livramento de Jonas fez brotar em seu coração o desejo de expressar gratidão a Deus de alguma maneira. Lá no versículo 9, ele diz assim: mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças, pagarei o meu voto. Deus, eu estou agradecido e eu vou fazer algo para retribuir aquilo que o Senhor fez por mim. Eu estou grato porque o Senhor me livrou, então eu vou fazer algo para retribuir aquilo que o Senhor fez pela minha vida. Em último lugar, meus irmãos, versículo 8 e versículo 9, a gratidão de Jonas. Verso 8: os que se apegaram aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças, pagarei o meu voto, a salvação pertence ao Senhor. Jonas fecha a sua oração com gratidão a Deus, com louvor a Deus, por aquilo que ele experimentou. Em contraste com a sua oração, Jonas lembra da oração dos marinheiros. Qual foi a resposta à oração dos marinheiros lá dentro do navio? O que aqueles homens tiveram de resposta às suas orações? Nada. A oração deles não teve efeito nenhum. A oração dos marinheiros não influenciou em nada, não mudou nada. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles estavam orando a deuses, a ídolos. Então uma oração que é feita a ídolos não tem nenhum valor. É o que Jonas diz no versículo número 8: os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia. Contrastando com aquela oração idólatra, Jonas ora ao Senhor dos exércitos. Ele clama a Deus, e nessa oração ele então lembra daqueles homens, e ele condena a idolatria. Ele condena toda e qualquer oração que não seja dirigida ao Senhor. Ele diz que a oração, para ser atendida, tem que ser uma oração feita a Deus. Agora Jonas declara a sua lealdade, assim como fez Josué. 24, 14 e 15. Ó galera, pode servir quem vocês quiserem. Tem vários deuses, tem para todo gosto, tem para tudo que é tipo. Fiquem à vontade. Josué disse para o povo: escolham quem vocês quiserem, mas eu fiz a minha escolha. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Jonas está dizendo aqui de uma maneira indireta que ele agora iria estar mais ainda fazendo esse compromisso dele com o Senhor. Ele está agora dizendo que ele vai buscar a Deus e exalta a Deus como a única fonte de salvação. Ele reconhece que se não fosse Deus ele estava perdido. A verdadeira adoração é uma expressão de gratidão para com Deus e não um esforço em apaziguar a ira de Deus. Vamos ser sinceros, irmãos, conosco mesmos. Por que você veio à igreja nessa noite? Qual a intenção? Adorar a Deus, expressar gratidão a Deus, louvor ao Senhor,
ou tentar fazer uma média com Deus para ficar um pouquinho melhor do que você estava com Deus? Qual a intenção que nos traz para a igreja, que nos leva a buscar, a orar e a clamar? É agradecer, é louvar, é glorificar, é fazer tudo isso para Deus? Ou talvez fazer uma média com o Senhor, para que a mão dele não pese muito sobre a minha vida, só um pouquinho, mas que não pese muito. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que adorar a Deus, ter uma relação com Deus, é algo para que a gente fique um pouquinho melhor com Deus, para que Deus não exerça tanto a sua ira sobre a nossa desobediência. Lembre-se que Deus está tratando com um homem desobediente. A oração, a gratidão de Jonas não foi para apaziguar a ira de Deus, mas foi em reconhecimento, em profunda gratidão. Jonas estava se entregando totalmente à vontade que Deus tinha para a vida dele. Agora Jonas entende, agora Jonas reconhece, agora então ele está dizendo: Senhor, tem que ir lá para os ninivitas, Senhor, tem que encarar aquele povo cruel, aquele povo ruim, aquele povo bárbaro, eu tenho que ir lá. Se é eu, então, Senhor, eu vou. Se é isso que eu tenho que fazer, eu irei. O meu voto, o meu compromisso, eu vou pagar. A salvação vem do Senhor sobre a minha vida. Deus salva Jonas da morte. Deus traz salvação aos ninivitas. E Deus traz salvação a mim e a você hoje. Se nos tornamos pessoas melhores por causa dos nossos problemas, devemos ver a ação de Deus nesses problemas. Jonas saiu do ventre do peixe diferente da forma com que ele entrou na barriga do peixe. O que mudou em Jonas? Ele mudou. Ele saiu perfeito? Talvez não, mas ele saiu um homem melhor lá de dentro. Ele talvez não saiu uma santidade, aquela pessoa que é perfeita em tudo, mas com certeza aquela reflexão do ventre do peixe mudou a vida, a história e o caráter de Jonas. E se nós, irmãos, passamos por problemas, devemos ver a mão de Deus em tudo isso, para que nós então, saindo do problema, possamos sair pelo menos um pouquinho melhores. Como Davi escreve no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Não quer dizer que nós estamos sozinhos nesse problema. No retorno, Jonas era pelo menos uma pessoa um pouco melhor. E esse muitas vezes é o propósito de Deus permitir algumas situações, para que a gente seja pelo menos um pouquinho melhor, queridos. Deus quer que nos tornemos pessoas melhores. Para isso Ele permite os grandes peixes. Qual é o grande peixe que você está vivendo hoje? Qual é o grande peixe que você está hoje dentro dele? O problema, a tribulação, a angústia, a dor. Deus permite essas coisas para que nós nos tornemos melhores. Não podemos esquecer de agradecer por cada um dos livramentos que Ele já tem nos dado até hoje. A oração de Jonas é concluída no versículo 9, mas o versículo 10 dá sequência à história de Jonas. Eu quero concluir com o verso 10. O Senhor ordenou ao peixe, e esse vomitou Jonas na terra. Aquela história que foi interrompida quando ele é jogado no mar, agora ela retoma novamente. Mas o Jonas que sai do navio não é o mesmo Jonas que sai de dentro do peixe. É um homem mudado, é um homem transformado, que aprendeu com o problema, que aprendeu com a dor, que aprendeu com a angústia. O versículo 10 demonstra que a criação responde com obediência às ordens de Deus. Quem mandou o peixe ir engolir Jonas? Foi Deus. Quem mandou o peixe devolver Jonas? Foi Deus. Quem mandou a tempestade sobre o mar? Foi Deus. Então Deus é soberano, irmãos, sobre a criação. Deus manda e a criação obedece. A única criação que não obedece a Deus é uma criação chamada homem.
Porque nessa criação Deus botou o livre-arbítrio e nós podemos escolher obedecer ou não. O peixe que poderia ter sido para Jonas morte, se tornou objeto de graça, de salvação, de livramento. Veja como Deus agiu, como Deus mudou aquela situação. O que poderia ser a morte se tornou a salvação de Jonas. A segurança que Deus salva através de um ato do seu poder, através de um milagre, é essa segurança que nos faz acreditar na verdade da história de Jonas. É essa segurança que nos faz acreditar que Deus pode fazer um milagre em mim, Deus pode fazer um milagre em você. A mesma ação que Deus trouxe, o mesmo milagre que Deus fez na vida de Jonas, Ele pode fazer também nas nossas vidas. Basta nós crermos. Jonas foi salvo do grande peixe e se achou em terra firme, em segurança, castigado, disciplinado por Deus, um pouco melhor. E agora ele vai concluir a sua tarefa e o seu ministério. Com a oração de Jonas, uma oração de conserto, para que então a sua história pudesse terminar da forma como Deus quisesse que ele terminasse. Deus do impossível. Você acredita nesse Deus do impossível? Você crê nesse Deus do impossível? Sim ou não? Então fala assim: eu creio no Deus do impossível. Amém? Eu creio no Deus que preservou Jonas no ventre da baleia 3 dias e 3 noites. Eu creio no Deus que não permitiu que Jonas morresse lá no ventre do peixe, mas que ele fosse restaurado e ele pudesse então agora voltar para a presença de Deus. Eu creio nesse Deus. Eu espero que você também creia nesse Deus, porque é a nossa esperança, é a nossa perspectiva. Amém?
esteja em desobediência, mesmo que eu esteja em rebeldia, é um Deus que usa todos os meios para salvar, guardar e preservar os seus servos. É esse Deus para que nós, nesta noite, exaltamos e glorificamos. É esse Deus muito impossível. Nós vamos levar no nosso coração essa semana. É esse Deus que nós vamos contar todos os dias durante esta semana. Porque, ó Pai, quem nos garante que nós não estaremos numa situação semelhante de Jonas, precisando do socorro, precisando do milagre, precisando da providência do Senhor nas nossas vidas. É esse Deus, é o Senhor, e nós tributamos a nossa gratidão em nome de Cristo.